O que fica quando a água passa? O leito muda, a margem redesenha, o tempo segue. Mas alguma coisa permanece. Não como lembranças distantes, mas como presença viva. Dessas que a gente reconhece sem precisar explicar. O Rio Doce é assim, não se limita ao mapa. Ele atravessa conversas, histórias de família, caminhos de ida e de volta. Está nas escolhas, nos reencontros, no jeito de cada um de nós entender o lugar de onde veio. É nesse ponto que nasce o Eu Sou do Doce. Não apenas como um evento, mas como um gesto coletivo de reconhecer pertencimentos, recuperar vínculos e criar novos sentidos para o território. Hoje o Começo de Conversa abre espaço para esse tipo de encontro, um encontro que não começa agora. Nossos convidados de hoje carregam esse percurso. Ele é filho da Leda Oliveira Martins e do Pedro Martins de Paula, casado com a Maria de Fátima Queiroz Martins, e tem 3 filhos e 2 netas. Nasceu em Caratinga, mas mora em Anchieta, no Espírito Santo. Tem 70 anos, é graduado em matemática e é organizador de eventos. Seu principal hobby é a pescaria. Ela é filha da Zélia de Andrade Paiva, do Humberto de Paiva, é casada com Edmar Espanha Ribeiro e tem 3 filhos e 3 netos. Também nasceu em Caratinga e mora na zona rural de Tarumirim. Ela tem 65 anos, é graduada em jornalismo e também é organizadora de eventos. Seu hobby é dançar. O terceiro convidado, mas não menos importante, claro, já esteve aqui no Começo de Conversa. Ele é filho do saudoso Robson Leite de Matos e dona Áurea Carlos Leite de Matos. É casado com a Veronice Maria da Silva Leite Matos, nasceu e mora em Caratinga e tem 58 anos. É produtor rural, graduado em agronomia e também bacharel em Direito e tem pós-graduação em fertilidade e manejo do solo. Já ocupou o cargo de secretário de Agricultura, Abastecimento e Agronegócio de Caratinga. E ainda acumula experiência como gerente regional do Instituto Estadual de Floresta, IEF, cargo exercido por 20 anos, além de ter sido secretário de Serviços Urbanos, Meio Ambiente e Obras durante o governo do ex-prefeito José de Assis. Viajar com a família é o seu hobby. Antes de começarmos, uma provocação simples. Existe algum lugar que ainda vive em você, mesmo quando você está longe dele? Guarde essa resposta, porque é a partir dela que na volta do intervalo o bate-papo se inicia. O Começo de Conversa já está no ar. Olá, estamos iniciando mais um Começo de Conversa, um programa que você acompanha pelo NEC TV, mantida pela Fundação Educacional de Caratinga, pela TV Sistec, pelo Super Canal TV e, claro, pelas mídias digitais. Entre sair e permanecer, existe um espaço curioso, o daquilo que continua fazendo sentido. Não importa a distância, não importa o tempo, os caminhos escolhidos. Há conexões que não se rompem. Elas se transformam, se reorganizam, mas seguem ali silenciosas, firmes. É desse tipo de ligação que a gente fala hoje. Uma ligação com o território, com a cultura, com a memória. E com um rio que, mais do que cenário, é parte da história de muita gente. O Eu Sou do Doce nasce exatamente desse reconhecimento, de que pertencimento não é discurso, é experiência. E para conversar sobre isso, recebemos 3 convidados que ajudam a transformar essa ideia em realidade. Seja muito bem-vindo, Pedro Paulo de Oliveira Martins. Obrigado. Prazer te receber aqui. Isso. Prazer recebê-la também, Zaira Andrade Paiva. Obrigada. Satisfação em tê-lo aqui também conosco, novamente, Alcides Leite de Matos Sobrinho. Pessoal, prazer estar com vocês aqui. Que prazer nosso. Antes da gente Depois de uma apresentação dessa, Antes da gente começar a falar do Eu Sou do Doce, eu queria que cada um falasse para nós o seguinte: em que momento da sua vida, né? Eu sei que todos 3 têm muita experiência com isso, uma experiência de vida fantástica, em que momento o meio ambiente passou de fato a ser uma preocupação para você? Foi para você e para você. Conta para mim. para mim passa quando eu retorno a Caratinga. É engraçado isso, mas eu não tinha essa visão. Eu sabia que eu gostava do meio ambiente, eu sabia que o meio ambiente era importante, mas era ele lá e eu cá. Aí um dia, vindo para Caratinga, para cuidar da TV na época, a TV Sistec, eu vejo um rio que não era mais o rio da minha infância. Era um esgoto da minha infância. Aquilo me assustou.
Aquilo me deixou fora do normal. Não era aquele rio que eu tinha largado para trás. O rio que a gente tomava banho nele, né? Pulava Não naquela era água. aquele rio que eu vi o cara tirando areia no barquinho, que eu vi as coisas acontecendo. Não era. Esse rio que estava ali não era meu. Tinha alguma coisa errada, alguém estragou meu rio. Ali eu me assustei. E aí eu percebi que talvez eu precisava de mais gente para lidar com esse assunto, porque precisou de muita gente para destruir. Então eu precisava de mais gente para ajudar. E aí eu acho que nasce a primeira expertise, primeiro trabalho, primeira preocupação em juntar um grupo para trabalhar. E aí, a semente caiu num terreno fértil. Estava pronto, o solo estava pronto, a chuva veio e molhou. E aí, pessoas que nem Alcides, assim, olha, aquilo foi para mim, eles esticaram a mão para mim assim na hora. Eu não tive dúvida, sabe? Pessoas, eu estou me referindo ao caratinguense, do modo geral, à imprensa, o poder público. Na mesma hora eles falaram, pô, vamos consertar isso tudo, vamos mexer com isso. Okay. E aí nasce para mim esse conceito que você me perguntou. E para você, Zélia? Rapaz, eu acho que eu já nasci preocupado com isso, porque meu avô era um ambientalista. Ele era um produtor rural, mas ele tinha uma reserva de mata na propriedade e não aceitava, não podia matar cobra, não podia matar bicho nenhum, não podia derrubar uma árvore. E meu pai era caçador. Meu pai era caçador e pescador. Aí, numa certa altura da vida, ele percebe que também não devia caçar mais. E passa a pescar e soltar também. Então, eu acho que eu já nasci com essa... Cresceu vendo isso. Já nasci, cresci vendo isso. Então, para mim, era uma coisa natural. Não dava nem para pensar que fosse diferente. Então, quando eu vim morar na roça, eu já vim mudando o jeito de lidar com lixo, de tratar a questão do esgoto, de onde destinar o esgoto, que era na roça sempre foi jogado no córrego, né? Então já cheguei já mudando isso lá na propriedade, porque no tempo do meu avô não tinha problema jogar um esgoto de uma casa ou outra no córrego, eram poucas casas e muita água. E aí não fazia pouca diferença. química também. Isso, e aí não fazia Hoje, muita tudo que você diferença. joga na pia é química que você está jogando. Exato, e daí para frente aumenta a população e diminui a quantidade de água, daí qualquer esgoto já faz um problema sério. Então, eu acho que eu já nasci assim, e quando encontrei o Pedro Paulo e toda a equipe que já trabalhava aqui, eu já estava pronta para entrar no movimento, porque era uma coisa que já estava no sangue mesmo. Mas faltava ela. Faltava Porque a gente faltava a parte jornalística. E aí ela chegou e eu falei, rapá, tem uma vaga para você aqui, tem um buraco aqui. Não, assim, a gente colocou. Para cuidar do meio ambiente sempre falta mais. Tem sempre lugar só. Vocês e você, meu irmão, como é que foi? Na verdade, em 92 teve um movimento internacional da questão do meio ambiente e teve um encontro no Rio de Janeiro, né? E Rio 92. Na Rio 92. E eu entrei no IEF em 93. Então, estava inserindo no Instituto Estadual de Floresta aqui em Minas Gerais várias políticas públicas que foram discutidas na ECO 92. E com isso eu fui me capacitando muito nessa área. E aí, quando eu vim para Caratinga, né, eu trabalhando no IEF, fui convidado para ser secretário de Meio Ambiente. E aí, eu e Pedro Paulo, nós fizemos uma parceria e vários movimentos surgiram dali. A criação do Comitê da Bacia do Agafo do Rio Caratinga, a criação das unidades de conservação de Caratinga no município, foram tudo feitos naquela época, a APA do Córrego do Laje, a APA da Petaúna, o Parque Municipal de Caratinga, a APA da Lagoa Silvano, e também tivemos, né, Pedro, os desafios de mexer com o lixo de Caratinga. Nós conseguimos uma verba da época da venda da Vale, deu uma verba para Caratinga, destinou ao tratamento do lixo urbano, foi destinado. Também a questão do convênio da Copasa foi feito naquela época para fazer o tratamento de esgoto. Tudo aquilo surgiu na época, entendeu? E foram fazendo vários movimentos. Nós também plantamos 12 mil árvores num dia só, ali na APA do Córrego do Laje, fazendo a mata ciliar lá, entendeu? E aí, com esses movimentos, fizemos o primeiro seminário municipal
de desenvolvimento sustentável, né, Pedro? E até a UNEC forneceu o local, foram mais de 1.000 pessoas. Barcelona. E ali foi criando. Aí o Pedro movimentou na criação da associação, né? E ele foi movimentando a associação, o Comitê da Bacia Hidrográfica, e eu dando suporte através do IEF, as coisas acontecendo. E as políticas públicas foram desenvolvendo também, o Ministério Público, na época, a doutora Samira, nos ajudando muito com política pública, a Polícia Florestal, através do Sargento Jorge, e muitas outras pessoas protagonistas que começaram a participar isso lá atrás. Momento efervescente, né? Então, mas tudo veio do país todo, está tentando mudar as políticas, a forma de olhar o conservacionismo ambiental através daquilo que foi discutido em 92. Aquilo ali foi um suporte para que os movimentos acontecessem e aflorassem. Marco, né? Às vezes o pessoal fala assim, faz a Rio 92, a ECO, não sei o que lá, isso não adianta nada, mas não é verdade, não é? Só o que você falou, a quantidade de coisa que surgiu a partir desse encontro, quer dizer, só de conscientizar as pessoas com o tema, eu acho que já importasse muito grande. Os resultados às vezes não vêm na mesma hora e as pessoas cobram. Até porque são lentos mesmo, né, com o meio ambiente. Infelizmente, está tão degradado, nós estragamos tanto para recuperar. Isso. E a gente, às vezes, né? Eu sei o tanto que o Alcides foi humilde em me colocar, porque, na verdade, nós é que seguíamos o Alcides. Porque o líder na região, em termos de instituição, era o Alcides. Que o Alcides era o nosso coordenador do IEF local. Então, era uma pessoa que tinha um papel de integrar as outras instituições. Então, quando precisava da Polícia Florestal, e a gente ia primeiro no Alcides, para o Alcides ir na Polícia. Quando a gente precisava do secretário de Meio Ambiente, a gente ia primeiro no Alcides, mas depois no Alcides. Então, mas a lógica não é do jeito que o Pedro Paulo está falando. A lógica é a seguinte, o poder público tinha a obrigação de movimentar, mas o ponto fundamental era as ONGs, entendeu? Porque na ECO 92 era o fomento através das associações. E entendeu? E foi aonde que ele que foi o puxador de todo o movimento, porque nós tínhamos a obrigação por ser servidor público, mas a nossa obrigação era inserir a comunidade. Quem trouxe a comunidade mais perto foi o Pedro. E você colocou uma coisa muito interessante. Quando a gente fala em evento, então a ECO 92 era um evento, uma reunião, mas é um evento. E as pessoas pensam assim, evento não serve para nada. Até o nome já indica, é evento, né? Mas a gente trabalha com evento e trabalhamos muito com eventos ambientais e a gente sabe que as sementes são plantadas. São crianças que passam, são jovens, adolescentes que passam, professores que encontram ali uma ressonância. Então, os eventos eles têm um papel muito importante e eu acho que isso, de novo, a gente está aqui trazendo um evento. Nós vamos encerrar o primeiro bloco, mas eu queria já pegar carona na fala do Pedro Paulo e do Alcides, para também já deixar uma provocação aqui. Porque é verdade que o poder público ele tem as obrigações dele, né? Mas ele só acontece se tiver a pessoa certa lá. A verdade é essa. Então você está correto de falar, porque o Alcides foi um grande secretário nessa área, com certeza. Né? Porque era para até continuar, olha quantas ações foram feitas ali. E poderia ter no governo seguinte, e no outro governo, entendeu? Então, assim, existe, a gente sabe que a prefeitura, inclusive, recebe recursos para essas coisas todas, né? Então, assim, eu acho que dá para fazer mais, né? Eu acho que a população também colabora mais quando vê que os poderes constituídos que são obrigados a fazer estão fazendo a parte deles. Eu quero deixar essa provocação nesse sentido, quer dizer, a gente fala que a água que passa no rio nunca é a mesma água, nunca é a mesma água, né? A água ela nunca volta a fazer o mesmo percurso dela, porque ela vai ser uma água diferente, né? Quando a gente considera aí a criação da bacia hidrográfica do Rio Caratinga, a própria bacia do Comitê do Doce, a água que corre hoje é uma água mais limpa ou nós estamos numa água ainda de 20 anos atrás? Intervalo rapidinho, você não sai daí. Estamos aqui com uma conversa inspiradora com os organizadores do evento Pedro Paulo, Zara de Andrade e o produtor rural Alcides Leite Matos. Nós voltamos já já.
Olá, estamos de volta com o segundo bloco desse começo de conversa especial, recebendo aqui Pedro Paulo, Zaire de Andrade e Alcides Leite Matos. Quem é que vai responder isso para nós? Quando ele considera meio ambiente, cultura, território, qual água que está passando hoje? Que é uma água melhor ou uma água pior? Pode falar. Água muito melhor. Oi? Muito melhor do que era na época. Eu queria, antes de responder, fazer uma segunda pergunta para um dos entrevistados aqui. E esse eu tenho certeza que tem responsabilidade em falar a coisa certa. Ele é produtor rural, depende da água, foi parte integrante do processo de recuperação de algumas matas ciliares, algumas coisas, sabe o que aconteceu, tem noção da questão dos esgotos, principalmente a contaminação por produtos químicos, né? Então a pergunta é simples. Produtor rural, nós fizemos pegamos algumas amostras de águas antes de Caratinga e pós Caratinga, quando eu era secretário da Agricultura no governo passado, fizemos análise e detectamos que a água melhorou muito a qualidade da água em relação àquela época. Nossa. Mas ainda nós temos desafio para melhorar em Caratinga. A questão ambiental do recurso hídrico melhorou, e eu acredito que melhorou muito em toda a bacia, tá certo? Sim. Houve uma melhora da consciência em toda a bacia, mas nós temos muitos desafios ainda para enfrentar, e eu acho que a luta, que aconteceu no passado, eu acho que ela ainda tem que ser reavivada para que essas novas gerações saibam também da responsabilidade que tem de cuidar, entendeu? Eu acho que você pegou um ponto fundamental. De lá para cá, melhorou. Mas se parar, vai piorar de novo. Então é importante não pode que deixar haja... piorar para poder a nova geração entender. Não que precisa pode cuidar, o né? neto, a neta do Pedro Paulo chegar aqui no futuro e falar, poxa, o Rio é o Rio. Começar de novo? Não dá. O rio que eu encontrei há 15, 20 anos atrás, 30 anos atrás, o de hoje está muito melhor. Está melhor. Está muito melhor. E isso é nítido quando você passa na ponte. Você não precisa pisar na água, você não precisa fazer análise, você não precisa fazer nada. Você olha para o rio, já é o suficiente. Tá melhor. Você já não encontra nenhuma geladeira lá dentro, Tinha sofá, nenhuma tinha poltrona tudo, de sofá, nenhuma TV e Até a coloração da água também. e nenhum dos animais mortos. Porque tudo que morria, exceto o ser humano, jogava no rio. Se o cavalo morresse na rodovia atropelado, eles arrastavam ele e jogavam dentro do rio. Se o cachorro morria atropelado na rua, eles levavam ele e jogavam da ponte dentro do rio. Então, esse processo, realmente, a gente não tem nem como... Mas, pontualmente, quando você olha a bacia, pode ter lugares onde piorou. Eu digo até, por exemplo, lá na propriedade, onde era do meu avô, piorou muito. Porque depois que o meu avô morreu, tiraram a mata, que ele preservou. Entendi. Então, onde tinha um moinho de água, não corre mais 1 polegada. Entendi. Onde tinha água para tocar um moinho, não corre mais 1 polegada. Em compensação, do lado que a minha família herdou, que a minha mãe herdou do meu avô, a gente cultivou, a gente protegeu as nascentes, a gente estimulou a água a voltar a ser produzida. Então, do nosso lado, hoje tem muito mais abundância de água e água de muito melhor qualidade do que do outro lado, que foi descuidado. Bacana. Alguém já foi chamado de eco-chato aqui, não? Todos. Todo mundo. Continuando. Mas não tem problema, não. Se o resultado for bom para o meio ambiente... Até hoje a gente tem... Caiu de moda, mas a caiu gente de moda, ainda é. caiu de moda. Você ainda é chamado de eco-chato? Não. Eu acho que... Agora é agricultor chato. Na verdade, a gente percebe que houve uma mudança. Quem Mudou. conviveu aquela época, né, década de 90, início de 2000, para agora, houve uma mudança muito grande, entendeu? Há uma evolução do setor público. Você pode ver que a Copasa hoje ela planeja mais. Antigamente a gente tinha que ficar mais em cima de instituições públicas. Eu não quero citar vários outros nomes, Sim. mas hoje todas as instituições, a inserção nos livros didáticos das questões ambientais aconteceu naquela época. Então hoje nós já estamos colhendo o resultado de uma geração mais consciente. Entendeu? Então, muita coisa. Até o produtor rural, né? Eu sou produtor rural, ele é muito mais consciente hoje da necessidade de preservar e preserva mais do que na época. Mas é como se diz,
nós temos que apresentar os movimentos para as novas gerações, para que isso não caia no esquecimento, que isso não seja só uma obrigação do setor público, mas sim um casamento do setor público com o setor privado, né, das entidades, para que as coisas continuem a acontecer e aprimorar cada vez mais, né? Bacana. Vamos falar do evento Eu Sou do Doce. Eu queria primeiro que vocês falassem que evento é esse, antes da gente falar da programação, o que é o evento, por que do nome, o que ele comemora, quem começa a falar para nós? Posso? A chefe. Posso, então. A chefe, né? Deixar as mulheres. Vamos lá. O que acontece? A gente tinha vontade de comemorar um pouco disso, né? A gente precisava de escolher uma data, porque os anos se misturam de quando começou. Ele citou 92, outros podem citar 98, mas enfim. Aí nós escolhemos a data do primeiro Fórum das Águas do Rio Doce, que foi 2005. 2005. 2005. 20 então, anos. 21 anos. 21. 21 anos. E o Pedro Paulo disse, vamos fazer uma festa, vamos juntar aquele pessoal. Fazer um jantar. Vamos fazer um jantar. Nada de serviço, não. Aí eu juntei com a nossa turma, escondido do Pedro Paulo, nós fizemos um projetinho, apresentamos esse projeto no edital da Política Nacional Aldir Blanc, da Secretaria de Estado da Cultura, e buscamos, pela via da cultura, essa união, essa compreensão da bacia hidrográfica como território que nos une pelas águas. Então, a água como um fator de desenvolvimento e a água como uma união entre as pessoas. E isso, o que dá é a cultura. Então, esse sentimento de pertencimento, de dizer que Caratinga, Santa Rita, Itabira, Linhares, Guanhães, somos todos irmãos pelas águas. Embora às vezes a gente não se lembre disso. Olha, sabe quando é que foi a última vez que o pessoal se lembrou que era todo mundo da Bacia do Doce? Quando teve o acidente de Mariana. Infelizmente. Infelizmente. Triste. Pelo lado ruim, o sentimento de pertencimento aflorou. As pessoas se lembraram que elas eram da bacia. E o Eu Sou do Doce vem lembrar pelo lado bom, pelo lado gostoso. A gente vai receber grupos de cultura popular, a gente vai rir muito, a gente vai se divertir, a gente vai matar saudade, amigos vão se reencontrar. Quanto tempo você não viu, Alcides? Né? Então, o Eu Sou do Doce vem trazer isso. Ele vem unir pelas águas, pela cultura, lembrando sempre que a água é um fator de desenvolvimento, indutor ou redutor. Se tem água, a gente cresce. Se não tem água, não produz, não vive. Então, é isso. E também vai ser um espaço, mais um espaço de reflexão mesmo, né? Sobre isso tudo, sobre o que precisa ser feito, sobre vitórias, mas sobre possibilidades ainda. Isso, não vai ser um evento de muito conteúdo, de muita palestra, não é esse o objetivo. Nós vamos ter 3 rodas de conversa. Ótimo. E a ideia é que eles sejam intergeracionais e interculturais. Isso é bacana, então, hein? nós, cabeça branca, nós que já estamos com cabelos brancos, Não, temos uns que estão perdendo, né, Cid? Mas estou bem, estou mantendo, firme. nós que já estamos com cabelos brancos, vamos Tem uns conversar. mais brancos que os outros aí, né? Tem uns, como diz o Pedro Paulo, que já perderam, e tem uns que pintam, mas pintam, né? Tem uns que jogam uma tintazinha. Mas estão todo mundo no mesmo time. E conversar com esse pessoal. Então, a gente, por exemplo, na programação, a gente vai ter visita a locais onde foram feitos plantios 20 e tantos anos atrás, por exemplo, em Santa Rita de Minas. E uma das ideias é que a gente busque alguma daquelas criancinhas que estava plantando, que estava na escola naquela época. Isso há quantos anos? 20 anos. 20 e tantos, quase 30 anos. Naturalmente já será mãe ou avó. Isso. Ou pai ou avô. E essa que era aquela criança que plantou aquela árvore, que plantou uma daquelas 12.000 árvores, um daqueles jovens, ir lá e levar uma criança atual, um que esteja hoje na escola, para dizer, olha, eu plantei. Eu plantei, olha aqui o tamanho que está essa árvore que eu plantei. Agora, planta a sua.
Né? Então, fazer essa conexão entre as gerações. Esse é um dos objetivos. Eu fico arrepiada só de eu queria imaginar. só aproveitar a presença do Alcides, que a gente escolheu alguns temas para ser abordado na conversa. E um dos temas, um dos momentos é esse, vamos chamar de recorde, né? Você imagina o que é plantar 12 mil árvores num único dia? Pois é. Da hora que amanhece o dia até anoitecer? Então, é lógico que nós não preparamos a terra toda nesse único dia. O Alcides mais os dois proprietários, mais os dois proprietários da terra. Isso foi aonde que foi? Era a margem do lado direito, do lado esquerdo. Um era do Sr. Robson Leite e do outro era do Sodário. Sodário E Gross. hoje são uma mata lá. Sodário Gross. É uma mata. Sodário Gross. Se você vê no Google, você vê toda a mata Você vê circundando isso, o você Córrego vê do isso Laje. pelo satélite hoje. Bacana. Você consegue ver hoje a mata. E você imagina que lá não tinha uma única árvore. Não tinha uma única árvore. E o Alcides teve a audácia naquela época, a ousadia mesmo, até de quase que enfrentar o povo da época, vamos falar assim, em dizer, não, nós vamos plantar árvore aqui. Ô pai, nós vamos plantar árvore aqui. Eu sou Dário, nós vamos plantar. Porque no caso do Alcides, era dois pais, né? Era o pai patrão e o pai paterno, né? Ele tinha que pedir os dois para ceder a área lado a lado. Sodário só fazendo assim, ó. O Sodário, né? Que batendo na mesa. Que Deus o tenha. Mas ele acompanhou o dia inteiro. Ele só ficaram acompanhando o dia inteiro. Pois é, que Deus o tenha. O Sodário falou assim, leva a marmita que eu vou almoçar lá. Só para fazer lembrança, nós tivemos uma parceria também com o tiro de guerra de Caratinga. Sim. Foram 100, os atiradores, Isso. 100 atiradores junto com o sargento Toledo da época. Os meninos da O Focine. tiro de guerra tem que tirar o plantou. chapéu, né? Porque sempre foi parceiro nessas campanhas sociais, de meio ambiente. sim. E tivemos todos os outros envolvidos, né? Os Rotary, o Lion, e todo mundo da. A escola de Santa Luzia fez o almoço para nós. Pois lá, é, eu ia falar sobre a com o comida, pessoal todo lá. a cantina, né? A cantina lá. E os proprietários rurais, que até então eram meio arredios, ficavam escondidos, né? Eles conservaram lá. E Vários produtores E aos rurais. poucos foram ajudando a gente, Foi conservando. dando o feedback. Então, Bacana. eu acho importante isso, eu acho importante a gente saber que a gente tem muito o que comemorar. Então, esse é o ganho. Nós não viemos 20 anos depois para lamentar, para chorar, não tem tragédia, não tem nada. Nós viemos para agradecer, gratidão. E mostrar como é importante Gratidão. fazer e por que é preciso continuar fazendo. E sabe que igual um dos parceiros de primeira hora aqui em Caratinga, que logo que ficou sabendo que ia ter, o Sindicato Rural. O Sindicato Rural falou assim, não, nós queremos estar lá, porque o produtor hoje não tem mais aquela pecha que tinha. Né? Ainda tem gente que é contra, mas a gente sabe que é na roça. A maioria cuida. Mudou. E é na propriedade rural que está a mata ciliar, é na propriedade rural que estão as nascentes, é na propriedade rural que estão os topos de morro, que são as recargas. Né? Então, Sim. Bacana, vamos fazer um rápido intervalo. Não sai daí, já já nós voltamos com mais Começo de Conversa, já já. Olá, estamos de volta com o terceiro e último bloco desse Começo de Conversa. E você que chegou aí agora pode acompanhar um final de bate-papo sensacional. Nós estamos conversando aqui com Pedro Paulo Zaira e Alcides Leite de Matos. Vamos lá. Vamos falar mais sobre a programação desse evento, né? Vocês falaram até do Santa Rita aí, da região toda lá que foi plantada ali no Laje, também nós falamos agora. Santa Bárbara tem uma recuperação de nascente também. Eu acho que vale a pena falar sobre isso, porque o evento também passa por Santa Bárbara, não é isso? sim. Eu acho que a gente só resume dizendo, olha, no dia 24, que é na sexta-feira... 24 de abril, nós estamos falando agora, 24, sexta-feira. A gente amanhece às 9 da manhã daqui, sai uma comitiva, vai visitar umas árvores plantadas lá em Santa Rita, depois vai visitar a nascente. Acontecem coisas lá que são relevantes lá e voltamos para Caratinga. Chega em Caratinga, vamos estar lá no Jequitibá, plantado há 23, 24 anos, plantado ali na Praça Cesar Alvim. Vamos lá, vamos fazer uma homenagem. Lá haverá uma homenagem ao Eduardo Marcelino Veado em memória, né? Porque foi
Ambientalista, né? Deixou saudade uma dele. perda, uma fazer perda. um trabalho bacana. É, uma perda. É. E aí a gente vai homenagear também os filhos do Feliciano Galbidala, por também em memória, né? O Feliciano. E aí a gente faz ali uma solenidade e vamos lá para a Praça da Esse Estação. Jequitibá está plantado na Praça Zero Alvim. Foi plantado há quanto tempo, vocês? 23 anos. 23? 23 Foi na morte do Sr. Feliciano. Uma semana após. A árvore que celebrou a isso. morte do senhor. Em uma semana após o falecimento dele, plantou uma E aí- muda do e aí Jequitibá estava- rosa lá da Estação Biológica. E aí estava ao lado do A Alcides muda lá. no Parque do Rio Doce. Primeiro Parque no Rio Doce. E lá estava ao lado do Alcides, plantando lá o prefeito na época, o José de Assis, estava o Salatiel, o presidente da Câmara, então, um time bom ali, sabe? Um time bom que a gente tinha vontade, né, fazendo todo um caminho para dar certo. E eu acho que eles plantaram com boas mãos, sabe? Bacana. Porque eu estava lá, fui testemunho, mas não pus a mão na terra. Ele hoje está Então, com que tamanho? É Tá muito com uns lento. uns 3 O metros. Jequitibá demora. É bem lento, é um processo uns bem 3 lento. metros. Mas o importante disso, porque o Uns Jequitibá, 3 metros de o altura. importante é porque chega um aluno agora da escola e alguém fala para ele, tem 23 anos para plantar Tem isso uma aqui. placa no local lá. Sim. É porque o cara vai falar, Nós estamos repondo. isso demora 50 anos para virar uma árvore adulta, É, ué, 60 anos, é. quer dizer, não podemos chegar com uma serra e 90 cortar não, uma 90. árvore dessa. É. Não, Quando então, eles assim, plantaram com a ideia de que daí a X anos ele ia estar da 150 altura anos. da catedral. Aos 150 anos de idade, ele e a catedral mais ou menos na mesma altura. Aos 150 Aos 150 anos. Mas eu acho que a catedral vai ganhar. vai ganhar, Vai né? ganhar. Vai bater os 150 anos, ele não chega lá. Não. Rapaz, que Depois- coisa linda isso. Aí depois dessa homenagem lá no Jequitibá, a gente segue para a Praça da Estação, Com a solenidade de abertura. onde vai ser o evento propriamente dito. Ali. Vai acontecer Começa na Praça. mesmo no dia 24 em Caratinga. Isso, Vai ter uma exatamente. abertura. Sim, Isso, sim. 19 horas a gente 19 tem uma horas. Tá todo mundo abertura. convidado para a abertura do Exatamente. Show do Por Doce. favor. Por favor, estamos contando com vocês lá. Isso aí. Na Praça da Estação, às 19 horas, dia 24. Aí nesses sexta-feira. dias, aí a partir dessa abertura, mais sábado e domingo, o que Isso. vai acontecer ali? Tem uma feira de artesanato, uma parceria bacana. com a Feira Arte. Isso. Comidinhas, bebidinhas, cerveja artesanal. Vai funcionar um botequinho ali. Isso, uma cachaça exposição de artesanal. fotografia. Uma exposição de fotografias dessa época, desses plantios. Vamos ter um stand da UNEC lá com um programa de televisão também, que é uma surpresa que a gente está planejando. certeza. Levar uns entrevistados lá sobre cafés especiais. Tem umas coisas para acontecer lá que tem a ver com o desenvolvimento. E a FUNEC tem que falar, né? A FUNEC também, que é parceira ambiental. Sempre foi. Né? Com relação à FUNEC, Parceiro de primeira hora, como ele lembrou, hospedou sempre os encontros ambientais, os seminários de sempre desenvolvimento cedeu sustentável, espaço, sempre. Através do professor Jacques e do professor Leopoldo, era que foram todo o estudo da criação das APAs do município. É que veio para o município E a aprovar na FUNEC Câmara. vai estar lá com um stand. É. Temos outros estandes institucionais, como eu citei, o próprio sindicato. O Comitê da Bacia do Caratinga vai ser um anfitrião, que bom. como um uma comitê exposição mostrando de fotografia vai estar lá Isso. também. E aí Alguma musiquinha para quem vai, vai. vai. lógico. E as apresentações culturais que vão intercalar Bacana. a roda de conversa. Né? É festa em Caratinga, mas isso no aí. final de semana de Exatamente. festa, 24, É. 25 e 26 de abril. E Muita alegria, e essas rodas de conversa vão ser gostosas, vão ser bate-papos bem íntimos mesmo, parecido com isso que a gente está fazendo aqui, né? Uma coisa bem leve e sempre intermeado por muitas homenagens. Vão ser muitas pessoas e instituições que colaboraram nesse período, que vão receber singelas homenagens, né? Nada, é uma medalha do Eu Sou do Doce. Bacana. E sempre também intermeado por vídeos, muitos vídeos da época do programa Beira do Rio e também dos Fóruns das Águas, muitas entrevistas, vão ser cenas que vão estar passando no telão o tempo todo. Nos estandes também vão estar acontecendo coisas, porque quem tem stand vai levar alguma coisa ambiental também. Exatamente. pra lá, né? Ipanema prometeu que vai trazer degustação de queijo e doce de beleza. leite. Bacana. Então vai ter muita coisa gostosa para O passear com a o família. NEC deve ter um programa chamado Momento no Campo. Já fez umas parcerias aí, quem vai servir? Cedeu o cafezinho, Opa, tá vendo? rapadura. Aí, ó. Pronto. Esse- Vai.
vocês não podem perder, vai ser uma festa muito bacana e um momento realmente da gente olhar com aquele cuidado que precisa ter para a bacia, para o meio ambiente, né, para o território, para a cultura das pessoas. Exatamente. Queria muito agradecer vocês. Vocês têm um minuto para as considerações finais. Vamos começar lá pelo Alcides. Essa câmera aqui é sua, Alcides. Bora deixar o seu recadinho para nós aí, por A gente favor. quer agradecer mais uma vez aqui a TV UNEC, né, que vem fazendo um trabalho diferenciado na nossa cidade, né, e essa volta de conscientização da questão ambiental, a gente não pode deixar que as novas gerações participem também da importância de conservar o meio ambiente através da água, do solo, das plantas, das florestas, né? E querendo deixar que esse evento ele vem acender de novo uma chama de que nós precisamos as instituições ficarem mais unidas na proteção ambiental dentro do nosso município, da nossa bacia, e fazer com que as coisas que lá atrás nós sonhamos passem a ser uma coisa que se concretize, né, através desses eventos. Eu agradeço muito ao Pedro Paulo, a Zara e toda a equipe que veio aqui reacender essa chama, e nós, Caratinga, vamos receber esse evento com o coração muito aberto. Bacana. Zara, com você um minuto aí, suas considerações. Eu quero convidar você que está em casa assistindo, jovem, criança, você que é mãe, que é vó, tio, vamos lá na Praça da Estação, dia 24, 25 e 26, vamos ter comida gostosa, no domingo vamos ter um frango com quiabo, uma cozinha ao vivo com degustação, porque a culinária também faz parte da cultura, então vão ser momentos muito agradáveis, muita gente bacana para ser conhecida, muitas histórias para serem relembradas. Vai lá, tira um tempinho, vai passear, vai se divertir e conhecer um pouco dessa história ambiental que Caratinga fez, marcou e marca até hoje a bacia do Rio Doce. Bacana. Pedro Paulo, com você. Rapaz, eu, sinceramente, olha, eu vou estar lá, aberto, de braços abertos, doido para dar uns abraços nos amigos, curtir essa amizade, sabe? Saborear cada dia, cada minuto desse, porque temos muito para comemorar. Lógico que tem muito para trabalhar, mas tem muito para comemorar. Foram muitas parcerias boas, foram muitas coisas que aconteceram de bonito nesse Caratinga. Desde momentos de enchente, tragédias que a gente viveu, até a gestão disso tudo chegar até onde chegou. Então, é um ponto positivo. E eu vou estar lá recebendo os amigos. Tenho certeza que vou me divertir muito. Te espero lá, com certeza. Bacana, muito obrigado, Alcides, Zaila, Pedro Paulo. Foi um prazer muito grande recebê-los aqui. Estamos encerrando mais um Começo de Conversa. A você, o nosso, muito obrigado pela companhia, pela audiência. Até a próxima, se Deus quiser.